Olá, sejam bem-vindos a mais uma palavra e um louvor. Meu dedo tá manchado de batom, mas tudo bem. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Porque tem muitas pessoas que não andam recebendo o que pedem a Deus ou tendo uma relação mais íntima com o Senhor porque desconhece os seus direitos e principalmente os seus deveres, né? Mas nós temos sim, nós temos alguns merecimentos e nós temos alguns direitos sim. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. E quando nós somos co-herdeiros, nós somos o quê? Nós somos filhos também. Porque Jesus Cristo é filho de Deus, né? E nós, como co-herdeiros, somos filhos de Deus também. E às vezes a gente conversa com Deus, não como um pai, né? Mas, lógico, como a gente espera que as pessoas que respeitem os seus pais, a gente converse com gratidão, com respeito, né? Com reverência, mas ele é nosso pai, né? E a palavra de Deus, ela diz que às vezes nós não recebemos o que pedimos porque não sabemos pedir, né? Porque não temos uma intimidade com o Senhor, né? E Deus está aí para nos escutar e depois de Deus escutar muitas pessoas, ele mudou algumas coisas que seriam feitas. Por exemplo, Moisés, quando Deus chegou para ele e falou, olha, eu vou exterminar Israel, porque esse povo é muito desobediente, é muito terrível. Moisés fez o quê? Moisés indagou, conversou, né? Argumentou com Deus. Não é uma questão de você faltar com respeito com Deus ou questionar a autoridade de Deus ou o seu julgamento. Não, é conversar, gente. É conversar como se você estivesse conversando, como se você estivesse, não, porque ele é o teu pai. Conversar com o teu pai. E foi isso que Moisés fez. Falou, pai, como pode, Deus? O Senhor tirou esse povo de Israel, do Egito, né? Trouxe para cá, disse que ia os libertar. E agora o Senhor quer matar todo mundo? Né? E essa conversa de Moisés surtiu efeito, porque o povo não foi exterminado, né? Então, assim, é uma questão de você conversar com Deus, né? É uma questão de você fazer Deus se lembrar, né? Trazer à tona tudo que foi prometido, tudo que a palavra de Deus fala, trazer Deus à luz da palavra. Não é que ele não saiba da palavra, é óbvio que Deus sabe da palavra, mas foi como Jesus não discutiu com o demônio, com Satanás, entendeu? Jogando palavras ao vento. Jesus discutiu, Jesus conversou, falou com Satanás, sempre usando a Bíblia, a palavra de Deus como respaldo. E é exatamente assim que você precisa orar a Deus, né? Então hoje nós vamos ler aquela passagem em Números 27, que são as filhas de Zelofeade. Vou contar mais ou menos para vocês a história. Zelofeade, ele morreu e ele não tinha filho. E na lei de Moisés, né? Se não tivesse filhos, se um patriarca, ou um rei, ou um chefe de tribo, ele morresse e não tivesse um filho homem, toda essa herança, ela era transferida para a tribo, para transferir entre eles, enfim, era passado para uma outra pessoa, mas não era deixado para as filhas. E Zelofeade só tinham filhas. Então, o que elas fizeram? Elas foram a Moisés, né? E pediram que Moisés entrasse, perguntasse a Deus, né? Conversasse com Deus, para que de repente elas tivessem essa oportunidade de ficar com a herança do pai delas. Eu vou ler aqui para vocês que fica mais fácil. Ó. E chegaram as filhas de Zelofeade, filha de Efer, filho de Gileade, enfim, aqui ele vai falar sobre a genealogia, né? E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, que era o sacerdote, né? Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá.
Porque houve uma rebelião, enfim, isso é história. E o que elas quiseram dizer é que ele era um homem justo diante de Deus, que não tinha participado dessa rebelião, enfim. Elas estavam argumentando, olha, vai vendo, elas já começaram a argumentação bem, né? Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. O que elas quiseram dizer? Que ele era justo, mas óbvio, ele tinha pecado, como todos nós temos, né? Aí elas falaram, por que se tirará o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa dele perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, presta atenção, era uma lei que já vinha sendo aplicada há muito tempo, e uma lei dada por Deus, tá? Mas olha o que Deus falou para Moisés. E falou o Senhor a Moisés dizendo, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Aí entra dentro da questão. É óbvio que você não vai pedir nada a Deus que não seja justo, que você não tenha o seu discernimento na sua consciência cristã, né, que aquilo pode ser justo diante de Deus, né? E nada que não seja baseado na Bíblia, tá bom? As filhas de Zelofeade falaram o que é justo. Certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então farei passar a sua herança à sua filha. Ou seja, a reivindicação daquelas mulheres não só beneficiou a elas, como a todas as gerações. Por quê? Porque elas foram beneficiadas pela justiça de Deus e todas as outras gerações que vieram posterior, né? Então, gente, o que eu quero dizer com essa palavra? Que nós podemos sim conversar com Deus, como nosso Pai. Nós podemos sim pedir a Ele coisas que às vezes a gente acha que não pode ser pedido. Eu tinha muito medo de pedir as coisas a Deus, eu só queria agradecer. E óbvio, a gente precisa agradecer muito, porque eu acho que 100% da nossa vida tem que ser gratidão mesmo, né? E o resto, pedidos a Deus. Mas o Senhor precisa escutar, Ele gosta de escutar. Ele gosta de conversar com a gente, Ele gosta de saber o que está acontecendo com a gente, né? Ele precisa saber o porquê. Então, assim, a semana passada eu tive um tempo muito difícil, passei uma situação muito difícil, e eu questionei, não é questionei, eu argumentei com Deus diante, à luz da Bíblia, o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. E tinha uma pessoa do meu lado, ela disse assim, mas você vai questionar a Deus? Né? Você acha que Deus está errado? Não, de forma alguma. Eu sabia que o Senhor nunca errava, mas eu estava desabafando para Deus, né? Eu estava conversando com Deus, pedindo para Deus que Ele me esclarecesse o porquê daquilo, sendo que Ele, né, que a palavra dele dizia isso. Isso é uma conversa adulta entre você e Deus. Então, não se esqueça nunca de ter uma conversa sempre adulta, baseado na palavra de Deus, à luz da palavra de Deus com Ele. Porque Ele vai saber julgar a sua causa, entendeu? Então, assim, a Bíblia está repleta disso. Moisés, como eu falei para vocês, né, do povo, aquele rei que ia morrer, o Senhor deu mais 15 anos. Então, assim, gente, não tenha medo de conversar com Deus. Não tenha medo de falar com Deus como de um filho para um pai. Ele tá ali para escutar vocês, né? A própria Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes me traz o que tá triste, o que você tem de tristeza, qual o seu problema, o que você precisa, não é? A própria Bíblia diz isso. Então, vocês precisam ter isso na vida. Tratar Deus como pai. Gente, fala. Vocês não falam para amigo, para manicure, para psicólogo, para terapeuta, para isso, para aquilo? Tenha Deus como
o amor da sua vida, aquele que fica com você juntinho, aquele que fica com você à noite, aquele que pode ouvir como foi o seu dia, como você foi feliz, como você agradece, e também o que te entristeceu, o que você precisa que ele entre com providência, o que está acabando com o teu coração, né? Então, assim, essa intimidade com Deus, essa intimidade com teu Pai, vai ser um divisor de água na sua vida. Então, tenha essa intimidade com o Senhor. E você vai ver que sua vida vai mudar, assim, da água para o vinho. Tá bom? E boa semana para vocês e que Deus abençoe. Um grande beijo.